Não tem como aceitar com naturalidade um ser humano que se diz um cachorro e quer que você trate ele assim só porque ele passou a latir. Da mesma forma como não se pode aceitar com naturalidade um homem que se diz mulher só porque se mutilou e arrancou a própria piroca. Então eu oro por sanidade. Eu oro pela volta ao controle da situação. Eu oro para que os alucinados sejam tratados pelo que são, pessoas que precisam de atenção médica, psiquiátrica e psicológica. E óbvio que nem tudo são flores nessa seara. Ao mesmo tempo que nos Estados Unidos, e há uma razão para eu ter falado tudo isso para vocês entenderem que muitas vezes o Brasil é atrasado até em relação a essas coisas. Esse é um pouco do tipo de decisão que a gente vai ter que tomar nas urnas em 2026. Se a gente quer caminhar em direção à sanidade ou se a gente quer caminhar em direção à insanidade. Dois casos no Brasil muito interessantes me vêm à memória quando eu penso nesse assunto. O primeiro é o da Nini Borges, uma mulher comum, com uma conta no Instagram, onde ela fez comentários sobre assuntos que ela acha pertinentes. Ela, que hoje vive no Reino Unido, está sob investigação policial no Brasil por um suposto discurso transfóbico, proferido num vídeo em que ela fazia o que eu estou fazendo aqui. Criticava a ideologia de gênero e o uso do dinheiro do pagador de impostos brasileiro, para financiar ONG pró-LGBT no Brasil. Depois disso, a Secretaria Nacional de LGBT do governo Lula entrou com uma denúncia contra ela e as investigações começaram. Uma mulher falando do Reino Unido sobre perseguição no Brasil por contrariar a agenda LGBT e a ideologia de gênero. Mas, infelizmente, o problema não para aí. Nós temos também o caso da Isadora Borges. Não é a Nini Borges, o nome é o mesmo, o sobrenome é o mesmo, mas não são parentes uma da outra e nem do eunuco invertebrado. A Isadora Borges está sendo criminalmente processada por comentários no X sobre ideologia de gênero e que pode enfrentar uma pena de até 10 anos de prisão pelo crime hediondo de expressar a sua opinião e falar a verdade. A verdade. Talvez você se recorde desse nome, e foi a razão pela qual estou trazendo ela aqui ao programa, porque o caso dela foi objeto de um artigo de opinião extenso num dos jornais mais importantes dos Estados Unidos. O caso dela, o caso desta brasileira, foi objeto de um artigo de opinião extenso da Mary O'Grady, uma das mais influentes jornalistas do The Wall Street Journal, e cuja premissa era justamente o fato do Brasil estar criminalizando discordâncias a respeito da ideologia de gênero que nós estamos tratando aqui. E esse é um caso importante. E por isso mesmo eu trago aqui ao Paulo Figueiredo Show a Isadora Borges para que ela explique o que aconteceu. Isadora, seja muito bem-vinda. Oi, Paulo. Isadora, seja bem-vinda. Eu vou repetir minha pergunta, eu quero saber de você, o que você faz, como é que você foi parar nessa situação? Você é uma pessoa com certa exposição política, e isso já seria algo mais esperado, ou você é uma pessoa comum, uma pessoa que não está envolvida na política? Então, eu sou estudante de veterinária, sou uma pessoa comum, mas em 2020 eu era muito crítica de gênero. Então, eu expressava muito essa minha opinião, recebia muito hate, da esquerda, principalmente. E aí... e aí eu comentei, foram 2 tweets que gerou tudo isso, né? Um tweet em que eu falava que mulheres trans não são mulheres, porque, obviamente, são do sexo masculino. Nossa, que coisa estranha de se dizer. Nem cheguei a falar homem, cheguei a falar, né, sexo masculino.
E outro tweet foi que é justamente a definição de homem, né? Ser humano do sexo masculino. E o outro tweet era um ativista que fazia críticas ao transativismo. E aí ela falava que nenhuma cirurgia, nenhum hormônio iria fazer alguém mudar de sexo. Então, esses foram os 2 tweets que eu postei. E aí, eu tinha uns 4.000 seguidores no Twitter na época. Só que aí a Isabela Cepa, não sei se vocês conhecem o caso dela, ter retweetado, ganhou uma repercussão muito grande. E aí a Erika Hilton me denunciou para o Ministério Público. Ela tentou fazer o mesmo comigo também. E aí virou um processo criminal. E hoje é um caso com enorme repercussão, porque me parece que o Elon Musk, primeiro parece que a ADF, uma ONG de defesa das liberdades, pegou o seu caso, eles são muito ativos, muito bons, e o Elon Musk repostou uma publicação da ADF sobre a sua história, e teve esse artigo de opinião da Mary O'Grady no Wall Street Journal. E eu pergunto para você concorda com a ideia de que o Brasil está criminalizando a discussão sobre ideologia de gênero e violando os direitos fundamentais das pessoas que, como você, ousam discordar? Eu concordo. Eu acho que a gente não pode exercer a nossa liberdade de expressão, porque se a gente fala sobre fatos, porque é um fato. É um fato indiscutível. É um fato indiscutível, ninguém está mentindo. Eu cheguei a falar, eu digo, se eu for presa, eu vou ser presa por falar um fato. Exato. Aliás, quem concorda com esse fato, por exemplo, é o passaporte da própria Erika Hilton. Pois é. O Felipe Santos, que eu acho que é o nome dele. O próprio, você tem dúvida? Eu acho que é assim, você deveria chegar no tribunal e falar assim, por favor, eu queria pedir que mostrasse o visto americano do deputado Felipe Santos. E aí eu acho que o juiz deveria olhar e falar, caso encerrado. Pois é, as pessoas estão sendo perseguidas por simplesmente falar verdades. Isso é muito absurdo. Eu fiquei muito feliz porque a ADF está financiando a minha defesa, porque eles estão mesmo a favor da liberdade de expressão. E aqui no Brasil está muito difícil isso. Eu não sei se você viu, antes de você entrar na entrevista, o que eu estava dizendo que a própria maior organização médica dos Estados Unidos e a Associação de Cirurgias Plásticas dos Estados Unidos também, e hoje também essa postura é a postura do governo americano e é a mesma postura da Suprema Corte do Reino Unido, né, a postura universal, acompanham a sua posição. Você chegou a ver, você está achando que está havendo, pelo menos no resto do mundo, não sei o quanto que você acompanha esse caso, uma virada em relação àquele momento de histeria absurda que a gente viu nesse tema? Sim, sim, eu vejo que em outros países já está um pouco mais, como que eu posso dizer, já está um pouco mais consciente da parte ruim de tudo isso que está havendo. Teve até o caso de uma moça, acho que era do Reino Unido, né, que também fizeram cirurgias e depois ela se arrependeu e ela ganhou um processo contra a clínica. Sim. Eu só não lembro o nome dela. Eu também não lembro, mas similar ao que eu noticiei hoje aqui sobre esse processo de $2 milhões em Nova York. Então já está acontecendo. Aqui no Brasil parece que ainda está nesse delírio muito grande. E esse delírio é bastante financiado por... É um delírio lucrativo, né? Porque há um certo ativismo
com muito dinheiro, eu sempre falo, é o tal do sistema, né? São pessoas que estão se beneficiando desse tipo de coisa. Né? Essas ONGs recebem uma quantidade colossal de dinheiro, inclusive do governo Lula. Pois é, o caso da Nini Borges mostrou isso escancaradamente. A Nini Borges, que eu devo registrar aqui, também foi convidada a participar do Paulo Figueiredo Show de hoje, mas não, também está sendo defendida, se não me engano, pela IDF, né? Sim. Eu acho que também, também há um envolvimento da ADF no caso dela, mas ela não pôde participar do programa por causa de questões de fuso horário, já que ela reside no Reino Unido. Você está no Brasil, né? Sim, estou no Brasil. E qual é o estado do processo contra você? O que eles estão alegando, ou melhor, o que eles estão pedindo? Eles estão pedindo a sua prisão? O que eles estão pedindo? Ontem eu tive a minha audiência, né? Eles alegam transfobia, que aqui é equiparado ao crime de racismo. Embora não exista na lei, certo? Que não existe na lei, né? Um crime inventado pelo Supremo Tribunal Federal. Pois certo? É um crime que na prática não existe. E... Veja, eu só quero fazer esse parênteses. O mesmo Supremo Tribunal Federal que diz que não há nenhum problema em receber 129 milhões de propina através do escritório da sua esposa, criminaliza você dizer que uma mulher é uma mulher e um homem é um homem. Não tem como uma nação subsistir numa situação dessa. Não tem como uma civilização subsistir assim. É bizarro, bizarro. E eles estão pedindo, então, o crime de transfobia, eles estão pedindo o quê a você? Quanto tempo de prisão? Mais de 5 anos, de 5 a 10 anos. Ainda não tem certeza, assim, porque depende de muita coisa. Ainda tem muito tempo para rolar. Meu Deus do céu. Olha, a sua história é absolutamente escandalosa. Obrigado por compartilhar ela com o mundo. Parabéns para a ADF pelo trabalho que eles fazem em defesa de causas como essa. Como é que seria para você pagar um advogado de primeira linha se você não tivesse o apoio da ADF? Eu paguei no começo. No começo eu paguei um advogado até chegar na ADF. Já está rolando há quanto tempo esse processo? Olha, eu tive a primeira intimação para ir na delegacia foi em 2024, e aí eu fui com meu irmão, que é advogado, mas ele não é criminalista, então ele só me acompanhou. E aí depois eu tive que contratar um advogado, assim, mais rapidamente. E aí depois foi quando eu tive contato com a ADF. Mas até hoje eu ainda tenho um advogado pago, porque ele está aqui em João Pessoa, na Paraíba. Muito impressionante a sua história, Isadora. Muito obrigado por ter vindo aqui ao programa e ter mostrado o rosto e alertado a população brasileira no que consiste hoje a liberdade de expressão no Brasil e o grau de histeria de pessoas que estão lucrando muito com isso e que resolveram basicamente que tem o poder de calar o povo brasileiro. Obrigado por ter participado do programa e desejo sorte. Se tiver novidades sobre o seu caso, por favor, contacte aqui a nossa equipe e a gente vai ter o maior prazer em passar aqui no programa. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Eu faço questão de trazer, às vezes, casos assim, porque não são pessoas famosas que vão ser entrevistadas. Veja, essa é uma estudante de veterinária da Paraíba. Se vocês acharam que a censura ia terminar no Paulo Figueiredo, no Alan dos Santos, ou em quem quer que seja, vocês não entenderam o que está acontecendo. Isso é um regime. Isso é um sistema. Veja, o deputado lá, o Felipe Santos, travestido de Erika Hilton, e pode me processar, me processa, pelo amor de Deus. Eu sei que você já tentou uma vez, tenta de novo. Manda aqui para o Departamento de Justiça americano.
que um jornalista disse que você, nos Estados Unidos, um jornalista disse que você era homem. Manda aqui pro Departamento de Justiça dos Estados Unidos, manda, por favor. Nunca te pedi nada, Filipão. E com certeza, um monte de ONG mamando nas tetas com o dinheiro do pagador de impostos. Primeiro, a gente já viu aqui no programa, no Paulo Figueiredo Show, em outras edições, o quanto de dinheiro vinha do exterior da USAID. Essa mamata acabou, mas o governo Lula continua financiando ONGs LGBT que fazem bullying com pessoas comuns no Brasil que expressam o óbvio. Homem é o ser humano do sexo masculino, com gametas menores. Só isso. Gameta menor, gameta maior. Essa é a definição. Não gostou? Abre o passaporte, olha o seu visto dos Estados Unidos e vê o que está escrito ali. Sex M ou sex F. Se tiver M, é porque você é homem. Não dá para viver num país desse. Esse é um negócio de maluco. Então, vou trazer algumas boas notícias. Primeiro, a Sociedade Americana de Cirurgias Plásticas publicou uma nota oficial sobre as chamadas cirurgias de gênero em crianças e adolescentes. Nessa nota, eles avaliam que a base de evidências para as intervenções hormonais e cirúrgicas em menores de idade é baixa ou de baixíssima certeza, com limitações de qualidade e consistência e com lacunas sobre os desfechos físicos, psicológicos e psicossociais de longo prazo. A conclusão e a recomendação que eles fazem, portanto, é que, uma vez que as evidências para argumentar por um benefício maior do que o risco nesses procedimentos, falando questão hormonal e de cirurgia. O que eu estou falando aqui, só para se você não entendeu? Eu estou falando de crianças, menores de idade, crianças e adolescentes, que, em nome desta loucura, dessa histeria de ideologia de gênero, são mutiladas ou drogadas ou castradas por procedimentos médicos. Eles estão dizendo que a evidência médica de que isso tem algum efeito positivo são insuficientes. E dizem que, vejam vocês, cirurgias de mama, tórax, genitais e faciais não devem ser realizadas em menores de 19 anos. Pelo menos. Isso já ajuda muito, porque a adolescência, e principalmente a adolescência de hoje, a adolescência já é naturalmente, mas a adolescência de hoje, em crianças sem propósito, sem orientação religiosa, muito expostas aos estímulos negativos que a gente tem hoje na internet, rede social, Netflix, etc. E é uma propaganda intensa, quem assistiu o meu curso sabe do quanto, uma propaganda absolutamente intensa para que essas crianças façam transições, desenhos animados, mostrando, eu sou um tourinho que na verdade se sente como uma tourinha, eu estou preso, eu sou um Muppet, que na verdade sou uma Muppet, presa num corpo de Muppet. Vocês sabem o que eu estou falando, os alunos do meu curso principalmente. Você conseguir reverter isso na adolescência, você deixa chegar até os 19 anos, normalmente, aqueles que queriam fazer essas cirurgias de mutilação amadurecem e mudam de ideia. Esse mesmo posicionamento foi compartilhado pela maior associação médica dos Estados Unidos, que é a AMA, Associação de Médicos da América, que disse que intervenções cirúrgicas em crianças e adolescentes devem ser adiadas até que os pacientes se tornem adultos. É a maior associação médica dos Estados Unidos. Vejam a mudança nessa pauta, que continua. A gente tem histérico até no Congresso brasileiro. Pessoas em estado de histeria. Um delírio histérico, para usar o termo correto. Nesse mês, nós tivemos também o primeiro veredito em um caso de
mais práticas médicas relacionadas a esses procedimentos cirúrgicos. Quando um júri, não foi um juiz, foi um júri de Nova York, onde vivem as pessoas mais descacetadas dos Estados Unidos, julgou por uma indenização de $2 milhões a uma mulher que passou por uma mastectomia dupla quando era adolescente, que naturalmente a mutilou e a deixou desfigurada. Ontem, nós tivemos uma matéria do The New York Post, cujo título é "A mídia precisa parar de nos enganar sobre a realidade dos atiradores em série trans", citando um caso do Canadá, que na última terça-feira sofreu um dos seus maiores atentados a uma escola na história do país, que você nem viu no Brasil praticamente, sendo que, mais uma vez, o atirador se dizia trans e havia começado a transição há 6 anos. Então eu quero dizer a vocês que, muito graças ao Donald Trump, a sanidade está voltando de volta ao mundo. E doenças mentais voltando a ser tratadas como doença mental.